Elias acordava todos os dias com a mesma sensação de vazio, como se estivesse preso em uma rotina que ele não sabia como começar a mudar. Ele vivia em uma cidade cinza, onde as memórias das pessoas eram mais preciosas do que qualquer outro bem. O futuro da humanidade parecia depender de como a sociedade lidava com suas lembranças, e Elias era um dos guardiões dessa nova era. Seu trabalho consistia em manipular as memórias dos cidadãos. Ele era responsável por restaurar, apagar ou até alterar memórias, conforme o pedido de quem contratasse seus serviços. Era um trabalho meticuloso, de certa forma, sem emoção, onde cada dia parecia se repetir como uma cópia do anterior. Para Elias, nada parecia mais distante de uma verdadeira conexão humana do que as memórias que ele lhe dava. No final do dia, ele deixava o trabalho para trás, mas a sensação de estar perdendo algo importante nunca o abandonava. Enquanto os outros guardiões tinham uma rotina vibrante, com histórias de pessoas que resgataram momentos perdidos ou apagaram dor, Elias se mantinha à margem. Seu próprio passado era um território que ele havia escolhido evitar. As memórias dele estavam guardadas em algum lugar dentro de seu cérebro, mas ele nunca quis ir atrás delas. Talvez, na verdade, ele temesse o que encontraria. Numa manhã comum, enquanto organizava os registros no terminal, Elias recebeu um novo pedido. Era um caso urgente, uma pessoa que precisava restaurar uma memória crucial, algo que ele sabia que podia ser um trabalho simples. Mas, ao ler o nome do cliente, ele sentiu um arrepio. Era um velho amigo, alguém que ele não via há anos. Um nome que, ao ser lido, trouxe à tona um turbilhão de sentimentos que ele estava tentando esconder. Elias fechou os olhos por um momento, tentando se concentrar, mas a lembrança do nome em sua tela não saía de sua mente. O pedido era para restaurar uma memória perdida, mas o que realmente o atingiu foi o fato de o cliente ser alguém de seu passado. O nome era Marcos. Elias sabia exatamente quem ele era. Um velho amigo de tempos antes da profissão que ele agora exercia, uma época em que sua vida ainda não estava marcada pela manipulação de memórias. Um amigo que havia se distanciado, mas cujos vestígios ainda permaneciam em seus pensamentos. Sem conseguir evitar, Elias procurou mais informações sobre o pedido. O sistema não revelava muito, mas ele sabia que o cliente tinha direito ao serviço. Ele poderia simplesmente ignorar a conexão pessoal e tratar aquele caso como qualquer outro, como sempre fazia. Mas a sensação de desconforto crescia dentro dele. Ele não sabia o motivo, mas algo em seu interior lhe dizia que essa tarefa seria diferente das demais. Era uma sensação estranha, algo que ele não sentia há anos. Marcos apareceu no escritório no final da tarde, sua expressão carregada de algo que Elias não soubera identificar. Quando seus olhos se encontraram, uma onda de nostalgia e tensão percorreu o corpo de Elias. Marcos sorriu levemente, mas seu olhar denunciava uma preocupação oculta. Eu preciso de sua ajuda, Elias, disse Marcos, com a voz grave, quase hesitante. Tenho uma memória. Algo que perdi. Algo importante. Elias acenou com a cabeça, gesticulando para que ele se sentasse. Me fale mais sobre o que você precisa, respondeu, tentando manter sua postura profissional, embora sua mente estivesse a 1000 por hora, tentando entender por que aquele simples pedido o abalava tanto. Mas, enquanto Marcos começava a explicar, o que Elias não poderia prever era que, ao restaurar a memória de outro, ele estaria, sem querer, trazendo à tona uma parte de seu próprio passado que ele havia enterrado profundamente. Algo que ele não queria lembrar, mas que agora parecia inevitável. Elias sentou-se à mesa, olhando para Marcos com uma expressão distante. Ele sentia a pressão de algo indescritível no ar, como se a simples presença do amigo tivesse a capacidade de fazer as paredes ao seu redor se fecharem lentamente. No entanto, ele forçou-se a ser racional. Era apenas um pedido como qualquer outro. Ou pelo menos deveria ser. Marcos começou a falar sobre a memória que desejava restaurar. Era uma memória de infância, um momento específico em que ele e Elias haviam compartilhado algo importante. Mas o que mais chamou a atenção de Elias não foi o que Marcos disse, mas o que ele não disse. Quando Marcos falou sobre aquela lembrança, houve um lampejo de algo entre eles dois, um silêncio que pairava no ar. Como se as palavras estivessem sendo cuidadosamente escolhidas, evitando tocar em um ponto que os dois sabiam ser sensível. Eu não sei exatamente o que aconteceu, Marcos continuou, olhando para baixo, aparentemente incomodado. Só sei que aquilo foi importante. Eu precisei disso, mas me esqueci. Eu preciso que você me ajude. Elias sentiu o peso daquelas palavras, e uma sensação desconfortável começou a se formar dentro dele. Algo não estava certo. Algo em sua mente dizia para parar, para não ir mais fundo. Ele virou a cadeira de frente para o terminal, tentando se concentrar no que estava fazendo.
Mas, enquanto preparava o equipamento para restaurar a memória de Marcos, uma ideia aterradora lhe ocorreu. E se ele não apenas estivesse restaurando as memórias de Marcos, mas também as suas próprias? Ele tentou afastar esse pensamento, mas a dúvida começou a crescer. Porque ele nunca questionara antes o que realmente fazia? Porque não se importava com os efeitos de apagar ou restaurar uma memória? A resposta estava lá, mas ele não queria encará-la. Ele não queria perceber que, em algum ponto de sua vida, ele também havia perdido algo, ou alguém. Uma memória apagada, algo que ele nunca teve coragem de investigar, mas que agora, com o pedido de Marcos, parecia inevitável. De forma impulsiva, Elias acessou seu próprio registro, algo que nunca fizera antes. Seus dedos hesitaram sobre o teclado, e uma sensação de medo tomou conta dele, como se estivesse prestes a abrir uma porta para o qual não havia chave. Quando ele iniciou a busca por suas próprias memórias, o sistema exigiu uma autorização especial. Elias hesitou ainda mais, a garganta seca. Algo dentro de si, uma voz sussurrante, dizia para não seguir adiante. Mas a curiosidade, essa sensação estranha e inquietante, o impulsionou a continuar. O que ele encontrou foi um buraco negro. A tela piscou com arquivos corrompidos, alguns nomes apagados, outros com dados codificados que ele não conseguia decifrar. A única coisa clara era uma série de entradas com datas que ele não lembrava, com informações sobre um evento que ele sabia que não tinha vivenciado, ou ao menos não lembrava. A sensação de que havia algo crucial perdido em sua própria memória começou a devorá-lo por dentro. Ele desligou o terminal rapidamente, como se tentando apagar o que havia visto. Mas o dano já estava feito. O medo agora se instalava dentro de Elias, mais profundo do que ele imaginava ser possível. Naquela noite, Elias não conseguia dormir. O que ele vira no terminal, as memórias corrompidas e os arquivos apagados, não saía de sua cabeça. Ele não conseguia entender o que tinha acontecido, mas sabia que algo profundamente errado estava acontecendo com ele. Seu trabalho, as memórias que ele restaurava para os outros, agora pareciam apenas uma fachada. Havia algo maior e mais perturbador em jogo, algo que ele estava começando a perceber, mas que não sabia como lidar. Ele passava as horas vagando pela casa vazia, tentando encontrar respostas para suas próprias questões. O silêncio era ensurdecedor, e ele se sentia cada vez mais perdido em um labirinto sem saída. Então, não podendo mais ignorar o chamado da verdade, decidiu ir atrás de Lara. Lara era uma das poucas pessoas que sabia do passado de Elias, antes de ele se tornar guardião de memórias. Ela tinha sido sua amiga, e, em algum momento, algo mais. Mas, depois do acidente que havia marcado suas vidas, ela se afastou. Elias não sabia o que acontecerá com ela, mas sempre teve a sensação de que ela sabia mais do que estava disposta a contar. Ele encontrou Lara em um café, um lugar onde ambos costumavam ir em tempos mais felizes. Ela o olhou com surpresa quando ele entrou, mas não demonstrou desgosto, como ele temia. Em vez disso, havia um olhar de cansaço e talvez de algo mais, compaixão, talvez. Elias, ela começou, com a voz suave, o que está acontecendo? O que você está tentando descobrir? Eu preciso saber a verdade, Elias respondeu, tentando manter a calma, mas sua voz traiu o quanto ele estava perturbado. Eu vi algo no meu registro. Algo que não posso ignorar. Lara suspirou e recostou-se na cadeira. Eu sabia que você viria aqui. Estava esperando por isso. Elias franziu a testa. O que você sabe, Lara? O que aconteceu naquele dia? Ela olhou para ele por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras. Finalmente, ela falou, as palavras pesadas como pedras. Elias, você foi parte de um experimento. Seus registros foram apagados porque você estava envolvido em um acidente. Uma tragédia. Eu tentei te proteger. Eu não sabia como explicar o que aconteceu, e depois, você desapareceu. O que eu queria era que você se esquecesse. Que você seguisse em frente. Elias sentiu o chão se abrir sob seus pés. Um experimento. Um acidente. Ele não entendia. Mas, por que apagar minha memória? Por que fazer isso comigo? Lara olhou para ele, seus olhos mostrando uma tristeza profunda. Porque você era o responsável, Elias. Não diretamente, mas foi sua ação que causou a tragédia. Todos esses anos você viveu acreditando que estava só fazendo seu trabalho, mas na verdade, você estava carregando a culpa. Aquelas palavras caíram como uma bomba sobre Elias. Ele não podia acreditar no que ouvia. Ele sentiu o sangue esquentar e a cabeça girar. A tragédia que ele nunca soubera que causará. O peso da culpa,
que ele havia carregado sem saber. Uma dor profunda o atravessava, e ele mal podia compreender a magnitude do que ouvirá. Não, isso não pode ser verdade, disse ele, a voz falhando. Eu não me lembro de nada. É exatamente isso, Elias, disse Lara, com um olhar de pesar. Você não lembra, porque apagaram suas memórias. Mas a dor, o peso, isso está com você, mesmo sem você perceber. Você precisa lidar com isso. Você precisa saber a verdade, mesmo que doa. Elias sentiu o peso daquelas palavras esmagando-o. Ele sempre soubera que havia algo em seu passado que não queria enfrentar, mas agora, tudo estava claro. Ele não sabia quem ele realmente era mais. O que ele havia feito. O que ele tinha perdido. E por que, agora, ele estava sendo confrontado com tudo isso. Ele se levantou abruptamente, sem saber o que fazer ou para onde ir. Eu preciso de tempo, murmurou, antes de sair apressado do café. Aquela noite, Elias se viu no centro de um turbilhão de emoções. Ele não podia mais ignorar o que estava acontecendo. O passado, com seus fantasmas e memórias apagadas, o estava alcançando. E ele não sabia se conseguiria escapar. Elias caminhava pelas ruas desertas, seu corpo rígido e os pensamentos turbilhando em sua mente. As palavras de Lara ecoavam como um grito distante, reverberando em sua consciência. Ele precisava de respostas, mais do que nunca. Algo dentro dele o impelia a ir mais fundo, a não permitir que o medo paralisasse. Ele sabia que não poderia mais ignorar o que estava diante dele, mesmo que a verdade parecesse impossível de aceitar. Aquela noite, a cidade parecia ainda mais opressiva, como se os prédios e as ruas estivessem se fechando sobre ele. A sensação de claustrofobia aumentava à medida que ele avançava, mas Elias não podia parar. Ele sabia o que precisava fazer. Se a verdade estava enterrada em seu passado, ele precisaria desenterrá-la, não importando o custo. O dia seguinte trouxe consigo um novo amanhecer, mas para Elias, o tempo parecia ter parado. Ele passou horas revendo seus registros, vasculhando informações no sistema. Tudo estava em ruínas, fragmentado. Ele sabia que não tinha todas as respostas ali, mas sentia que o próximo passo era claro. Lara havia mencionado um acidente, algo que havia alterado o curso de sua vida. Mas o que exatamente havia acontecido? Como ele se encaixava nesse mistério? A única maneira de encontrar essa resposta era voltar à fonte, ao lugar onde tudo começou. Elias sabia que ele tinha que voltar ao centro de processamento de memórias, o local onde ele foi treinado e onde sua vida havia mudado para sempre. Não era uma viagem que ele queria fazer, mas não havia outro caminho. Ele precisava confrontar o que havia acontecido naquele lugar. Ao chegar ao centro, a familiaridade do local foi ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. O grande edifício de concreto parecia ainda mais sombrio à medida que Elias se aproximava. Ele entrou pela porta principal, onde foi saudado pelo vigilante, que parecia tão indiferente quanto sempre. O local estava silencioso, sem a habitual movimentação frenética dos outros guardiões. Elias nunca imaginou que voltaria aqui, ainda mais em busca de respostas para algo que ele mesmo havia esquecido. Seguiu pelos corredores até chegar à sala de registros, onde ele passará tantas horas, manipulando as memórias de outros. Aquela sala, fria e impessoal, parecia ainda mais opressiva agora, como se fosse um túmulo que guardava segredos que ele não estava preparado para enfrentar. Lá, no terminal central, Elias iniciou a busca mais profunda que já fizera. Ele sabia que o sistema não seria fácil de acessar, mas ele estava determinado. Seus dedos pressionaram as teclas com urgência, e a tela se iluminou com códigos e sequências que ele dificilmente conseguia entender. Mas ele não desistiu. Depois de alguns minutos, o sistema finalmente abriu um arquivo codificado. Seu coração disparou quando viu o nome que apareceu: Projeto Lumen. Elias piscou, confuso. Ele nunca havia ouvido falar daquele projeto, mas a sensação de que algo estava prestes a ser revelado tomou conta dele. Ele abriu o arquivo e, conforme as palavras começavam a aparecer, seu estômago revirou. O que ele leu foi mais devastador do que ele poderia imaginar. O Projeto Lumen era um experimento governamental altamente secreto, com o objetivo de controlar e manipular as memórias humanas em larga escala. A intenção inicial era criar uma rede de pessoas perdidas, cujas memórias seriam apagadas e, eventualmente, moldadas para atender a um propósito específico. Elias não fazia ideia de que ele fora uma das cobaias desse experimento. Sua memória não havia sido apagada por acidente. Ela havia sido apagada porque ele fora parte de algo muito maior, algo que ele nunca soubera. Elias sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ele foi escolhido como voluntário para o experimento sem seu consentimento,
mas seus registros haviam sido manipulados para que ele nunca soubesse. O acidente, o qual Lara mencionara, não foi uma simples tragédia. Foi o resultado direto desse projeto. Ele foi forçado a esquecer o que realmente aconteceu. E a tragédia que ele causou, sem saber, não foi um erro, mas uma consequência direta das manipulações de memória que ele ajudava a implementar. Ele fechou os olhos, a mente girando. Ele tinha sido uma peça desse jogo. Uma peça que ele nunca soubera que estava jogando. Tudo em sua vida havia sido moldado por forças que ele mal compreendia. Mas agora ele sabia. Ele sabia que precisava fazer algo. Ele precisava destruir o Projeto Lumen, libertar-se das garras da manipulação e encontrar uma maneira de restaurar as memórias perdidas, não apenas as suas, mas de todos os envolvidos. Ele não estava mais disposto a ser uma marionete. Elias estava pronto para lutar contra o sistema que o havia moldado, por mais doloroso que fosse enfrentar a verdade. Ele não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa ele sabia com certeza: ele não estava mais sozinho nessa jornada. Elias não sabia exatamente o que esperar da sua jornada, mas uma coisa era clara: ele não poderia mais voltar atrás. Agora que conhecia a verdade sobre o Projeto Lumen, ele sabia que seu caminho estava irrevogavelmente alterado. Ele não poderia ignorar os horrores que acabará de descobrir, e, mais do que isso, não podia permitir que aquele sistema continuasse a existir, destruindo vidas sem que ninguém soubesse. Ele não teve dúvidas de que o único modo de se libertar desse pesadelo era destruir a origem de tudo. O Projeto Lumen não podia continuar a manipular as memórias das pessoas sem seu consentimento. O que começara como uma tentativa de escapar de seu passado se transformará em uma missão para salvar não só a si mesmo, mas todos que, como ele, estavam à mercê da manipulação dos guardiões de memórias. Elias sabia que o confronto com o sistema seria arriscado. Ele não sabia até que ponto poderia confiar nas informações que encontrara, ou se havia mais segredos enterrados. Mas a urgência e a raiva que o consumiam não lhe davam outra opção. Ele precisava agir, e rapidamente. Ele foi até o centro de comando do Projeto Lumen. A estrutura estava fortemente protegida, com camadas de segurança que ele nunca imaginara enfrentar. As portas de aço, a vigilância, os códigos de acesso. Tudo parecia uma fortaleza intransponível. Mas Elias estava decidido. Ele sabia que, sem o auxílio de Lara, não conseguiria invadir a instalação sozinho, mas não havia tempo a perder. Ele decidiu que pediria ajuda a ela, embora sentisse um aperto no peito. Lara era a única pessoa que sabia a extensão da tragédia, e ele não poderia se permitir hesitar agora. Ao encontrá-la novamente, Elias percebeu que ela não estava surpresa com sua decisão. Era como se ela já soubesse que ele não iria desistir. Lara olhou para ele com um olhar sério, mas sem dúvida em sua postura. Você realmente vai fazer isso, não é? Ela perguntou, com uma voz que parecia pesar cada palavra. Não tenho escolha, Lara. O que aconteceu não pode continuar. Eu não vou deixar que mais vidas sejam destruídas por esse projeto. Eu sei o que você fez para me proteger, mas agora preciso de sua ajuda. Lara suspirou profundamente, mas seu olhar não vacilou. Eu sempre soube que você iria voltar, Elias. Eu tentei te impedir, mas você sempre teve esse impulso. Vou te ajudar, mas saiba que o que estamos prestes a fazer vai mudar tudo. Você está disposto a perder tudo para destruir o que construímos? Elias sentiu o peso daquelas palavras, mas não hesitou. Eu não tenho nada a perder. Meu passado já foi roubado. Agora, o que eu quero é justiça. A decisão estava tomada. Eles se dirigiram para o centro de comando do Projeto Lumen, onde a verdade de seu passado seria finalmente exposta. Mas, ao chegar, Elias se deparou com um obstáculo inesperado. O sistema de segurança estava mais avançado do que ele imaginara. Eles precisavam de uma entrada clandestina, algo que fosse fora do radar do monitoramento. Foi Lara quem, com sua experiência no projeto, sugeriu um caminho alternativo, um túnel de manutenção que levava diretamente às câmaras subterrâneas onde os registros das memórias eram mantidos. Desceram pelo túnel escuro e apertado, guiados apenas pela luz de lanternas, o som de seus passos ecoando nas paredes. O clima era pesado, e o ar estava denso com a sensação de que estavam se aproximando do coração de um monstro. A tensão entre eles crescia a cada metro, mas Elias sentia que não podia voltar atrás. Quando chegaram à sala principal de controle, o sistema estava em alerta máximo. Alguém havia percebido que algo estava acontecendo. O grande painel de controle pulsava com luzes vermelhas, e o computador central exibia linhas de código que indicavam a presença de uma intrusão. Lara foi rápida em conectar um dispositivo que havia trazido, uma chave que permitia burlar a segurança.
Mas o processo de hackeamento estava demorando mais do que o esperado. O tempo era algo que Elias não tinha. A cada segundo, ele sentia que o perigo se aproximava, como uma presença invisível, aguardando para desmascará-los. De repente, um som metálico cortou o silêncio, a porta principal se abriu com um rangido de ferro, e guardas começaram a entrar na sala. O pânico tomou conta de Elias, mas ele se manteve firme. Lara, acelere isso, ele gritou, sentindo a pressão aumentar. Lara olhou para ele, com os olhos brilhando de tensão. Estou quase lá. Só mais um pouco. Os guardas se aproximaram, e Elias sabia que o tempo estava se esgotando. Em um ato impulsivo, ele correu para os controles do painel e, com as mãos trêmulas, pressionou uma sequência de botões. As luzes da sala se apagaram por um momento, e uma onda de pânico invadiu o local. Eles estavam agora em uma corrida contra o tempo, com os guardas prestes a alcançá-los. Então, o computador emitiu um sinal sonoro, e a tela exibiu uma mensagem que Elias jamais esperava ver: acesso concedido. O sistema de segurança foi desativado. Mas o alívio durou apenas um momento. Antes que Elias pudesse processar o que estava acontecendo, uma voz fria e impessoal soou do alto-falante do centro de controle. Intruso identificado. Preparando contenção. Era o líder do projeto. Elias sentiu o arrepio percorrer sua espinha. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O som da voz do líder do projeto Lumen reverberou pelo centro de controle, e Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O tempo parecia ter se desacelerado, o ar pesado com a iminência de um confronto. Ele e Lara estavam na linha de fogo. Os guardas estavam se aproximando rapidamente, e a sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha. Preparando contenção, a voz anunciou novamente: você não pode escapar, Elias. Tudo o que você fez foi em vão. O projeto Lumen está em um nível de operação que você nunca será capaz de entender. Elias olhou para Lara, que, com os olhos fixos na tela do terminal, estava desesperada para encontrar uma maneira de salvar a ambos. Eu disse que não podíamos voltar atrás, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Isso vai acabar aqui e agora, ou vamos morrer tentando. Elias sabia que a única chance de pararem aquele pesadelo seria desativar o sistema principal. A chave para isso estava na sala onde o servidor central estava localizado, o núcleo do projeto Lumen. Lá estavam as memórias de todos aqueles que haviam sido manipulados, incluindo a dele. Lara, vamos ter que ir até o servidor central agora. É a única maneira de parar isso. Ela não hesitou. Eu vou te cobrir. Vamos. Eles correram pelos corredores escuros, com os passos ecoando em cada canto. O lugar parecia um labirinto, e o som das botas dos guardas o seguia como uma ameaça constante. A adrenalina corria nas veias de Elias. Ele sabia que cada segundo que passavam ali aumentava suas chances de serem pegos, mas não havia tempo a perder. Se o sistema fosse ativado, todas as memórias manipuladas seriam irreversivelmente apagadas. Enquanto corriam, Elias sentiu uma onda de vertigem, como se estivesse novamente sendo puxado para aquele buraco negro de confusão e incertezas. O que ele ia descobrir no servidor poderia ser ainda mais devastador do que já fora. Mas ele não poderia recuar agora. A verdade estava lá, e ele precisava enfrentá-la. Finalmente, eles chegaram à sala do servidor central. Uma enorme porta de aço bloqueava a entrada, mas Lara estava à frente, já mexendo no painel de segurança. Seus dedos voavam sobre os controles, e as luzes vermelhas piscavam em resposta a cada comando dado. Elias observava, sentindo a pressão aumentar a cada segundo. A sensação de ser caçado nunca havia sido tão forte. Com um estalo, a porta se abriu. Eles entraram, e a sala do servidor era mais opressiva do que ele imaginara. Equipamentos enormes alinhados em fileiras, conectados por fios, mostrando gráficos e números em telas que piscavam incessantemente. No centro da sala, o terminal principal estava iluminado. A tela exibia uma série de códigos incompreensíveis para Elias, mas que para Lara significavam a chave para desativar o projeto. Ela correu até o terminal e começou a digitar rapidamente. Mas, antes que pudesse fazer mais de um movimento, a voz fria do líder soou novamente, agora ecoando pela sala inteira. Você realmente acha que pode destruir tudo o que construímos, Elias? A voz dele era um misto de raiva e desdém. O projeto Lumen não é apenas uma memória. Ele é a base para um novo mundo. Uma nova ordem. Elias se virou para a tela, onde um vídeo começou a ser exibido. No início, era apenas um logo do projeto Lumen, mas logo uma sequência de imagens foi revelada.
Ele viu imagens de pessoas em quartos escuros, conectadas a máquinas, suas memórias sendo extraídas e alteradas. Viu rostos familiares. E entre esses rostos, estava o dele. A dor foi imediata. Cada cena parecia uma lâmina afiada cravada em seu peito. Ele viu a si mesmo em sua própria memória, trabalhando no laboratório, lidando com os dispositivos que apagavam e restauravam memórias, sem perceber o que realmente estava acontecendo ao seu redor. Cada momento que ele havia acreditado ser parte de seu trabalho estava ali, manipulando sua vida. Ele viu a tragédia que causará. Não foi um acidente. Ele estava envolvido ativamente em um processo de manipulação de memórias, e, em um momento crítico, ele fizera uma escolha que resultou na perda de vidas. Mas o que o líder do projeto disse a seguir fez seu coração parar. Você era a chave, Elias. Você sempre foi. Sua memória, sua ligação com o projeto Lumen, foi cuidadosamente construída. Quando você tentou se rebelar, nós apagamos suas lembranças para evitar que a verdade viesse à tona. Elias sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O peso da culpa e da traição foi esmagador. Ele nunca teve o controle. Ele sempre foi uma peça manipulada, uma peça que não sabia que estava sendo usada. Mas, eu não me lembro disso, Elias sussurrou, a voz trêmula. Eu não sabia. O líder riu. Era exatamente isso o plano. Apagar suas lembranças, tornar você uma marionete sem saber. Só que você não era como os outros. Você se rebelou. Agora, sua única opção é desistir. O projeto Lumen continuará, com ou sem você. Enquanto as palavras do líder martelavam em sua mente, Elias olhou para Lara. Ela havia parado de digitar e olhava para ele com uma expressão de pesar. Ela sabia da verdade, e talvez já soubesse o que ele estava prestes a fazer. Elias se aproximou da tela e, com um olhar determinado, começou a digitar no terminal. A chave para destruir o projeto Lumen estava bem ali, diante dele. Ele sabia o que precisava fazer. Ele não poderia deixar que o projeto continuasse. Não mais. A tela piscou, e o sistema central começou a desmoronar. Uma mensagem final apareceu: sistema desativado. Projeto Lumen encerrado. O silêncio tomou conta da sala. Mas, apesar da vitória, Elias não sentiu alívio. Ele sabia que a luta não havia terminado. Aquela era apenas a primeira batalha. Mas, agora, ele tinha o poder de decidir seu destino. Elias e Lara estavam em silêncio, observando a sala onde o projeto Lumen havia operado por tanto tempo. A tela do terminal agora exibia uma mensagem de erro repetida, e o sistema central estava apagado. O controle que eles haviam buscado, finalmente, estava em suas mãos. O projeto Lumen havia sido desativado. Mas a sensação de alívio estava distante. Elias sentia um vazio crescente, como se o peso de tudo o que havia acontecido estivesse prestes a desabar sobre ele. O que, afinal, significava para ele destruir o projeto que havia manipulado sua vida, suas memórias, seus sentimentos. Lara, ao seu lado, também parecia absorver o peso de sua própria culpa. Ela havia sido cúmplice. Não havia como negar. Conseguimos, disse ela, com um fio de voz, quebrando o silêncio. Mas as palavras pareciam vazias. Nenhum dos dois conseguia sentir realmente que a vitória havia sido alcançada. Elias olhou para ela. Será que conseguimos mesmo? Ele não sabia como responder à sua própria pergunta. O projeto Lumen estava agora desativado, mas o que havia acontecido com ele? O que ele faria com a verdade que descobrira? O que poderia fazer com o passado roubado, com uma memória que nunca mais seria a mesma? Lara balançou a cabeça, seus olhos vermelhos de cansaço. A batalha ainda não acabou, Elias. O que conseguimos hoje foi uma pequena vitória. Mas o que vem agora? O que faremos com essa liberdade? A verdade era que Elias não sabia. Por um momento, ele sentiu como se estivesse novamente perdido em um mar de incertezas. Tudo o que ele havia feito, tudo o que ele havia lutado para destruir, agora parecia vazio e sem propósito. Ele não sabia mais o que restava para ele. Ele não sabia mais quem ele era. Eu quero entender o que aconteceu comigo, Lara. Quero saber quem eu realmente sou. O que é real e o que não é. O que aconteceu em minha vida foi feito para me moldar, mas eu não quero mais ser controlado por isso. Preciso encontrar as respostas. Lara olhou para ele com um semblante pesaroso. Eu não posso te dar todas as respostas, Elias. Eu fiz o que pude para te proteger, mas você teve que ser forte o suficiente para lidar com tudo isso. Agora, você está sozinho. Não posso mais te guiar.
Você terá que trilhar o seu próprio caminho. Elias sabia que ela estava certa. Ele já não era mais o homem que fora. Ele não podia mais depender de ninguém para encontrar o seu lugar no mundo. A vida que ele conhecia agora era um jogo de peças soltas, e ele precisava montá-las, uma por uma. Mas havia algo mais em sua mente. Algo que o impelia a não desistir. A sensação de que ele poderia reconstruir sua vida a partir da ruína. Algo dentro dele o fazia acreditar que ele não era um produto da manipulação. Ele ainda tinha escolhas. Talvez, por mais doloroso que fosse, esse fosse o verdadeiro começo de sua jornada. Eu vou encontrar quem sou, Lara. Eu vou recuperar o que me foi tirado. E vou impedir que isso aconteça com outras pessoas. Não posso deixar que o projeto Lumen continue com suas manipulações. Lara observou com um olhar carregado de tristeza, mas também com uma ponta de orgulho. Ela sabia que ele estava tomando uma decisão crucial. Ele havia superado tantas barreiras para chegar até ali, e agora ele estava prestes a enfrentar o que ninguém jamais imaginara, o recomeço. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, Elias. Mas, se você continuar nesse caminho, vai descobrir a verdade que está além de tudo isso. Só saiba que não será fácil. Não existe um caminho claro depois de destruir uma mentira tão grande. Eu sei. Mas eu não tenho outra escolha. Com as palavras ditas, os dois se afastaram do terminal e caminharam em direção à saída. O mundo lá fora estava esperando por eles. O projeto Lumen era uma parte do passado agora, mas as cicatrizes que ele deixará, as memórias que foram apagadas e manipuladas, continuariam a existir no futuro. Elias sabia que sua luta ainda não havia terminado. Ele tinha um propósito agora, não apenas salvar a si mesmo, mas ajudar outros que, como ele, haviam sido vítimas. Quando chegaram ao portão de segurança, o céu da noite estava claro. A cidade parecia normal, como sempre, mas Elias sabia que tudo tinha mudado. Ele estava fora do labirinto de manipulações e esquemas secretos. Ele estava livre, mas essa liberdade vinha com um preço. O que quer que viesse a seguir, ele não tinha mais medo de enfrentá-lo. A verdade que ele buscava estava diante dele, e ele estava disposto a pagar o preço para alcançá-la, não importa o quanto fosse doloroso. Sua jornada ainda estava apenas começando. Eu vou reconstruir minha vida, Lara. Eu prometo a você. Eu vou lutar por isso. Lara olhou para ele pela última vez antes de se afastar, sem dizer mais nada. Ela sabia que Elias estava pronto para seguir em frente. O que aconteceria a partir dali dependeria dele. Ele havia sido uma peça manipulada em um jogo que ele não compreendia, mas agora ele tinha o poder de ser o mestre de seu próprio destino. Elias se afastou, a mente turbilhando com 1000 perguntas, mas com uma coisa clara em seu coração: ele não seria mais uma marionete. Ele tinha sua liberdade. Agora, ele faria tudo o que fosse necessário para descobrir quem ele realmente era.